se você sua vida. E aí, para começar, pessoal, eu quero compartilhar com vocês que realmente é assim que acontece, né? Muitas vezes quando Deus ele deseja nos projetar para um novo ambiente, para uma nova geografia, né? Muitas vezes é assim que vai acontecer. Primeiro, Deus ele vai gerar dentro de nós um descontentamento, né, com o lugar que nós estamos inseridos, né, com o círculo de pessoas, de amizades que nós nos relacionamos. De repente, naquelas pessoas ali que antigamente faziam tanto sentido, né, aquelas amizades, sabe, aquele nível de relacionamento, aquele nível de conversa que tínhamos, né, que alimentávamos, deixa de fazer sentido. Muitas vezes o lugar, né, você pega um desgosto por aquele lugar, você não sabe o que aconteceu, porque de repente no início você, poxa, era tão apaixonada pelo ambiente, pelo lugar, pela cidade, pelo bairro, pelo meio, né, em si que nós, né, porque isso também aconteceu e acontece comigo, nos relacionávamos ou estávamos inseridos, tudo isso perde o sabor, tudo isso perde o sentido, perde a graça, perde a cor, e aí você fica deslocado. Já não te cabe mais, você já não se sente mais pertencente, né, desses ambientes, você já não se sente mais pertencente, sabe, a esses círculos, né? E você sabe, você até sabe que é hora de partir, mas por que partir ou para onde partir? Eu vejo muitos comentários, né, aqui nos nossos vídeos falando a respeito disso. Não, eu sinto que Deus tem para mim um novo ambiente, eu sinto que Deus tem para mim um novo lugar, eu sinto que Deus deseja, e Deus até mesmo me falou que é para mim sair, mas eu não sei o porquê, ou eu não sei para onde ir. Né? E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês 3 porquês, né? 3 impressões que você vai ter, que nós vamos ter. Comigo foi assim, comigo é assim. É engraçado, né, que esses tempos atrás eu estava conversando com um dos meus discípulos e eu falando com ele, cara, eu sinto que eu preciso, sabe, de frequentar lugares novos, eu preciso conhecer pessoas novas, porque o meio em que eu estava inserido já não me cabia, sabe? Você tem aquela sensação de que, poxa, a vida não está andando, não tem nada de novo acontecendo, né? Tem nada de novo, você não está aprendendo nada, você não está conhecendo nada de novo, a sensação que dá é que a vida perdeu o sentido. Com você assim, comigo foi assim. Isso agora há pouco, né, final do ano passado. E para vocês verem como é que são as coisas. Eu conversando com um outro amigo meu, ele foi e falou, Paulinho, vai ter um evento assim assado, eu vou estar palestrando, você quer ir lá? Vamos lá, cara. Eu falei com ele, eu vou. E eu fui, eu vou falar para vocês, passei um dia, né, foi um dia de mentoria, de palestras, e eu só recebendo, sentadinho ali, anotando e tal, mas eu saí dali, sabe, tão renovado, com ânimo tão renovado, sabe, com a visão aberta para realmente, né, para outras coisas, conheci outras pessoas, e aquilo ali me deu um gás, me deu um ânimo, sabe, não, poxa, é nisso aqui, né, para cá que eu tenho que ir. E aí você vai ver que então muitas vezes é assim que Deus faz. Deus ele gera esse descontentamento dentro de nós. Por quê? Porque antes de te mudar de lugar, ele vai te mudar por dentro. Antes de mudar sua geografia externa, Deus ele vai mudar suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ele vai te mudar por dentro. Que a gente vai ver que toda grande mudança, né, ela começa quando nós começamos a de fato a mudar por dentro de nós. Então o que nós estamos falando, né, um sentimento que já não, pô, já não bate, sabe, já não dá mais, você precisa buscar algo, né, de novo. E aí é até engraçado, né, que eu lembro da palavra, o apóstolo Paulo, Romanos 12:2, eles vai nos falar exatamente disso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende a necessidade, sabe, da gente se renovar, né? Deus, ele não vai, sabe, primeiro te tirar do lugar que você está inserido hoje, da geografia, né, que você está inserida hoje, né, dos círculos que você está inserido hoje, e vai te colocar numa outra geografia, num outro lugar, né, quer seja, né, ou entenda-se, sabe, numa outra cidade, um outro bairro, um outro país, com a mesma mentalidade, né, da que você tem hoje. Então, assim, antes de te mudar de lugar, Deus ele quer que você mude por dentro. Antes de você mudar por fora, você precisa mudar por dentro.
Como que eu faço isso, Paulinho? Poxa, muitas vezes eu não tenho acesso aqui na minha comunidade, no meu entorno e tal. Como que eu faço isso? Poxa, livros, vai ler livros, né? Vai ver internet aqui, ó, YouTube, né? Vai ver vídeos, sabe, daquelas pessoas que você, poxa, admira, que de repente já vivem a vida que você gostaria de viver, né? Vai buscar, sabe, conhecer, se contactar, se conectar com outras pessoas que já estão numa realidade em que você deseja viver. É assim que a gente faz, é assim que começa essa mudança, né? Porque de nada adianta, eu já falei isso aqui em outros vídeos, de nada adianta, poxa, você sair do Brasil, vir para os Estados Unidos, poxa, um país, né, o melhor país do mundo, né, país, economia pujante, aqui tudo que você quer, tudo que você deseja ter acesso, você tem, sabe? Mas de nada adianta você sair de lá, mudar para esse lugar, mas, sabe, mudar só a sua geografia, continuar com o mesmo nível de mentalidade. Eu conheço pessoas aqui, né, que saíram do Brasil, mas o Brasil não saiu delas, porque mantém o mesmo nível de mentalidade. Aí chega aqui sem precisar, sabe? Vai viver de doação de governo sem precisar. Eu conheço uma pessoa que aqui tem os pontos que eles dão cesta básicas. A pessoa não precisa, mas ela faz questão de todo mês ir lá buscar cesta básica. Aí vem 30 pacotes de pão de forma. Sabe o que ela faz? Ela enfia tudo no congelador, né, para ir comendo aos poucos, descongelando aos poucos, sabe? E quando na verdade nem ela dá conta mesmo, né, de usufruir dessas coisas. Vocês entendem do que eu estou falando? A importância, a necessidade que Deus tem de que nós devemos renovar as nossas mentes para que a gente possa então experimentar coisas boas, coisas novas em Deus. Então o primeiro ponto é esse, sabe? E aí a gente precisa entender que muitas vezes você quer uma nova fase para a sua vida, mas Deus está querendo uma nova versão sua mesmo. Uma nova versão sua, sabe? Com novas mentalidades, novas atitudes, novas palavras. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo, né, depois, falando exatamente a respeito disso, daquilo que a gente vê, como a gente se imagina e o que a gente fala, porque são essas coisas que estão construindo as nossas vidas, aquilo que nós falamos, a maneira como nós pensamos e a maneira, né, e o que nós enxergamos. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, eu posso fazer um vídeo depois só a respeito disso, sabe? Mas é isso, o primeiro ponto pra gente é esse, sabe? Que antes de Deus te tirar desse lugar, e aí eu vi muitos comentários, né? Poxa, eu sinto no meu coração que Deus quer, Deus tem, Deus vai fazer, mas eu não sei quando, não sei como, não sei para onde. Sabe por quê? Porque Deus está esperando que você haja primeiro. Agir no quê, Paulinho? Em si mesmo. Eu falei, torno a falar. Você quer mudar de geografia, mas Deus quer que você mude de mentalidade. Você quer mudar a sua fase, mas Deus quer uma nova versão de você mesmo, né? Para que quando você tomar esse passo, tomar essa atitude, pode ter certeza que a parte de Deus já está pronta para você. Beleza? Então vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto para a gente é que sim, você vai se sentir desconfortável, incomodado nesse ambiente que você está, mas sabe por quê? Porque esse desconforto, de fato, é o sinal de transição da sua vida. Você vai ver que toda vez, sabe, quando você compra um tênis novo, o tênis velho, ele perde o gosto, não é verdade? Ele perde a graça, né? É assim que acontece. Quando você compra uma roupa nova, a roupa velha fica de lado. Você quer, né, desfrutar do novo. Então, ou seja, o velho, sabe, perde a graça, perde o sabor, perde a alegria, né? E aí gera esse desconforto. Muitas vezes você bota o tênis velho lá, ele começa até a apertar seu pé, né? Começa até a dar calo. Com você é assim também? Ai, meu Deus. Mas é isso, sabe por quê? Porque sempre quando Deus está fazendo algo novo, aquilo que é velho vai nos incomodar. Aí tem uma palavra que nos fala, né, Isaías 43, verso 19, Deus, o próprio Deus, pessoal, vai falar assim, ó: eis que faço uma coisa nova e já está saindo diante de vós. Será que você não percebe? Entende? Ou seja, então Deus ele já está trabalhando a seu favor. Esse desconforto que você está sentindo, sabe? Esse incômodo, né? Essa vontade de, né, sair já, né,
começar a correr aí sem direção, sem saber para onde ir, deixar tudo para trás. Pode ter certeza que isso já é Deus trabalhando no seu interior, né? Então, assim, a gente vai vendo. Eu lembro que eu saí de casa cedo, né? Com 18 anos. Eu já contei em outros vídeos aqui. O tema do vídeo que eu conto uma parte dessa história é o dia que eu decidi perdoar meu pai, né? Então, assim, lá em casa a convivência era muito ruim e tal. Com 18 anos eu saí de casa e fui morar na igreja, meio que no internato, eu e mais uns amigos. E eu lembro que, morando na igreja ali, eu comecei a trabalhar, né? E lá nós morávamos mais uma cabeçada, uns 16 adolescentes jovens ali, né? E aí eu fui um dos primeiros a começar a trabalhar. E quando você começa a trabalhar, você começa a conhecer outras pessoas, outros ambientes. Lembra do ponto anterior, do ponto 1 que nós falamos? Ambientes e tal. E aí minha cabeça começou a abrir, cara. Eu comecei a estudar, comecei a ler. E aí eu vi que existia um mundo de possibilidades fora daquilo que eu estava vivendo. Isso eu tinha 18 anos. Aí eu comecei a ver, sabe, poxa, com os meus amigos ali, era negócio de videogame, negócio de futebol, e muitas vezes eles estavam jogando videogame e futebol, eu estava trabalhando, estava aprendendo, fazendo cursos pela empresa, desenvolvimento pessoal, humano, tal. Eu fui expandindo, fui expandindo. Aí eu lembro que um dia eu cheguei para conversar com um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui por questões, né, óbvias. Aí eu conversando com ele um dia, eu virei e falei para ele, cara, você tem, meu irmão, que estudar, mano, você tem que, pô, avançar, evoluir, isso, aquilo e tal. Aí ele virou para mim e falou bem assim, Paulo, quem você pensa que é? Eu sou mais velho que você. Ele falou bem assim. E nisso eu vou falar para vocês. Ele é 6 meses mais velho do que eu. Mas ele, sabe, numa atitude, né? Hoje eu enxergo dessa forma arrogante ali, falta, né, de humildade. Ele, quem você acha que é, tipo, para estar me ensinando alguma coisa? Quando na verdade eu não estava ensinando, eu só estava compartilhando, empolgado, por conta do temperamento, compartilhando com ele algo de uma mudança, transformação que eu estava vivendo e que eu queria que ele vivesse. Mas quando ele tomou aquele nível de atitude, eu, não, ok, cara, você me desculpa, já não está mais aqui quem falou, e saí, toquei minha vida e fui viver aquilo que eu, né, acreditava, né, desenvolvimento, buscando crescer, melhorar, evoluir como pessoa. E eles seguiram o caminho deles. Sabe qual foi a moral dessa história? 30 anos se passaram. E outro dia ele me mandou mensagem desesperada no meu WhatsApp. Paulo, cara, me ajuda, me socorre. O que você falar para mim fazer, eu vou fazer. O curso que você falar para me comprar, eu vou comprar. Mentoria, me dá uma mentoria, me ajuda, porque, cara, ele chorando, mandando aqui os áudios dele aqui no WhatsApp. Cara, eu não tenho resultado na vida, com 40 anos. Eu não tenho resultado. Casou, separou, mora de favor e, sabe, uma situação assim. Por quê? Porque faltou humildade lá atrás. Então, assim, quando você está num processo, né, de crescimento, Deus vai gerar esse incômodo no seu coração. E, de repente, essa seja o seu momento, a sua fase. O ambiente em que você está, sabe, já não te cabe, isso te incomoda, né? Por quê? Porque você está em transição. Você está num processo de melhoria, de mudança, de transformação, e isso é Deus trabalhando no seu interior. Porque nós precisamos entender que quando Deus começa a trabalhar, sabe, algo novo dentro de nós, o algo velho nos incomoda. E para a gente partir aqui para o terceiro ponto, entenda também de uma vez por todas, já tem outros vídeos aqui falando a respeito disso. O deserto que você está passando não é abandono de Deus, pelo contrário, é o preparo de Deus para você. Deus não te abandonou, pelo contrário, Ele está te preparando, né? Deus não virou as costas para você, Deus não tapou os ouvidos para você, não, pelo contrário, Deus está apenas esperando, né? Ele está te moldando, te lapidando e esperando que você também nessa forma que ele te colocou, que você está passando, que você tome a forma que precisa ser tomada. Para que quando você sair desse deserto, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, pode ter certeza que o que Deus tem para você lá na frente é maior, é mais nobre, é mais excelente. Lembra da palavra do Senhor através do profeta? Ele diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus planos não são os seus planos, né? Porque os planos de Deus para nós, eles são maiores, mais nobres, mais excelentes. Essa é a palavra de Deus para você. Está entendendo? Então, ok, estou passando por tudo isso, Paulinho, não sei o porquê. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você hoje.
Entende? E aí chegamos no nosso terceiro e último ponto, que é que direção, ela só vem para quem permanece no processo. A direção de Deus, ela só vem para quem ouve, obedece e permanece no processo. Porque não adianta de nada, né, a gente pedir direção a Deus se a gente não está disposto a caminhar. Não adianta nada, sabe, a gente pedir, né, que o Senhor vá conosco se a gente para no meio do caminho. Eu tenho as frases, sabe, que, né, Deus me deu, nenhuma delas é que quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. Então, se você de fato quer obter, quer desfrutar, sabe, de um novo direcionamento, de saber para onde você precisa ir, porque afinal de contas, nesse vídeo nós estamos falando a respeito disso, né, que você já sente que Deus quer que você vá, você sabe que Deus tem algo novo para você, mas você não sabe para onde ir. Esse ponto te responde: permaneça. Permaneça naquilo que Deus já tem te direcionado. Porque quantas pessoas pediram direcionamento a Deus, mas e quando Deus deu direcionamento, não quiseram caminhar? Quantas pessoas pediram para que o Senhor fosse com eles, começaram a caminhar e pararam no meio do caminho? O Senhor seguiu o caminho e a pessoa parou no meio do caminho. Entende? E é engraçado porque eu lembro que a última palavra, a última mensagem, a última pregação minha no Brasil, a mensagem que Deus me deu foi exatamente essa, sabe? Você não precisa conhecer todo o caminho, mas você precisa confiar em quem te mandou caminhar. Entende? E eu preguei, né, exatamente a respeito de Abraão, que Deus chamou ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai para onde, Deus? Eu vou te mostrar. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Você acredita mesmo que se Abraão tivesse permanecido dentro da tenda dele? Não, Senhor, eu vou caminhar, mas me mostra primeiro. Você acha que ele teria saído do lugar? Não teria. Deus já tinha o caminho para ele? Deus já tinha. Mas o caminho só foi revelado quando ele caminhou. Enquanto ele caminhava, o caminho era feito à frente dele. O caminho era aberto à frente dele, era clareado à frente dele. Então, assim, com Deus, queridos, é isso. Você primeiro dá o passo, depois Deus põe a ponte. Primeiro você dá o passo, né? Primeiro você caminha, depois Deus mostra o caminho. Entende? Não que o caminho já não esteja pronto, já está pronto, mas o caminho só é revelado para quem caminha. O caminho só é, a direção só é revelada para quem permanece caminhando, no caminho e caminhando. Né? Então, assim, para vocês verem, no meu caso mesmo, poxa, eu não sabia de nada que ia ter para mim aqui, como que ia ser. Deus já sabia, mas eu precisei o quê? Dar o passo, pegar o avião e brotar aqui. Né? E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, 7 anos depois, as coisas têm caminhado bem. O Senhor tem cuidado de nós e a gente tem crescido, tem prosperado nessa terra. Né? Uma terra que mana leite e mel, né? Mas tem gigantes. E para que a gente tome posse, sabe, do leite e do mel que a terra mana, a gente precisa agora vencer os gigantes. Tá entendendo, pessoal? E na sua vida não será diferente. Eu sei que você sente isso no seu coração. Eu sei que você, sabe, já tem, né, percebido esse movimento espiritual de Deus, ainda que você não veja tal, mas você precisa permanecer no caminho e caminhando. Mas, Paulinho, eu não tenho direção, não tenho. Caminha no que você tem nas mãos hoje. O mar ainda não se abriu à sua frente, mas a pergunta de Deus é: o que é que você tem na mão? Né? Muitas vezes, para você não é nada, é um pedaço de pau que você tem na mão, não serve para nada. Né? E essa é uma palavra tão forte. Se vocês quiserem também que eu fale outro dia, né, trago um vídeo aqui, uma palavra mesmo de ativação ao seu coração a respeito disso. Usa o que você tem nas mãos. Digita aqui embaixo, digita aqui embaixo. Mas é isso, sabe, que muitas vezes Deus está esperando que você dê o passo para Ele colocar, né, o caminho à sua frente, e você está esperando: não, Deus, põe o caminho primeiro para depois ir. Não é assim que funciona. Eu sei que no mundo, né, muitas vezes a gente precisa ver para depois crer, mas no mundo de Deus, né, na matemática de Deus é o inverso, tá? É o inverso. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Entende? Então, no seu caso, queridos, eu sei que você tem uma palavra de Deus, eu sei que você tem um direcionamento de Deus, eu sei que você tem algo de Deus para ser liberado na sua vida, mas eu preciso te dizer aqui que esse algo só vai ser liberado quando você der o passo, quando você permanecer no caminho e caminhando, tá bom? Então é isso.
Que Deus te abençoe, te prospere, te guarde nesse tempo. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que mais falou com você nesse vídeo, toca na setinha, envia para aquela pessoa que você ama e você sabe que precisa também desfrutar dessa palavra, que precisa ser encorajado, né, nessa palavra. Ok? Fazendo isso você ajuda o algoritmo do YouTube, que não é convertido, tá? Não sei se você sabe, o algoritmo ele não teme a Deus não, ele não é convertido não, né? Então ele precisa que a gente demonstre para ele, né, que esses temas aqui são tão importantes e relevantes para abençoar e até mesmo salvar vidas. Tá bom? Ficamos por aqui, que Deus te abençoe, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.